gente, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Nesse momento, nós rogamos a Deus, nosso Pai, em elevação de nosso pensamento, a inspiração divina de nossos amigos espirituais, bem como a humildade para melhor apreensão dos amigos aqui presentes, encarnado e desencarnado. Que Deus, em sua bendita misericórdia, possa nos abençoar os propósitos desta noite. Muita paz para todos. Nós vamos fazer um estudo em forma de palestra com um tema que é para nos levar a uma reflexão. A gente vivencia alguns problemas com ele e nem se dá conta. Esse aqui é o detalhe. Por exemplo, só quem tem confiança em si mesmo é capaz de confiar no seu próximo. Reflexão 1. A reflexão 2, a gente vai para Jesus. Atire a primeira pedra àquele que nunca pecou. Os psiquiatras já dizem um pouquinho mais além. Atire a primeira pedra àquele que nunca teve uma crise de ciúme. Isso mesmo. Ai, vocês vão me dizer, não é possível um negócio desse. É possível sim. A gente às vezes é acolhido por esse sentimento e nem se dá conta. Esse é que é o maior problema, nem se dá conta. Primeiro, o orgulho não deixa porque a gente nega. Literalmente a gente nega a ideia. Mas, pegando alguns estudos, como por exemplo, uma obra chamada Mulheres que Amam Demais, de uma psicóloga americana chamada Robin Noword, e um grupo chamado MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, pegando o material dessas duas fontes, nós chegamos a alguns questionamentos corriqueiros, vamos dizer assim. Como corriqueiros? Vejamos se é corriqueiros ou não. Imagine as pessoas que existem, não é o caso dessa plateia, eu acredito que não, monitorar o parceiro pessoalmente ou por telefone. Na era do celular, isso é uma coisa quase que praticável diariamente. Quem é que faz isso? Quem faz é porque não está tendo a confiança devida no seu parceiro. E quando você não tem, gente, quando você monitora dessa maneira, você pode até escravizar, mas não segura o parceiro não, viu? Mantendo esse tipo de ação. Segundo questionamento, não ficar fora dos programas do parceiro. Para onde você for, tem que ir. Será que todos os lugares a gente pode levar a parceira? Ou a parceira pode levar o parceiro? Não. Tem coisa que é pessoal, que é individual. Mas para o ciumento, isso não pode existir, não. Para onde você for, eu vou atrás. É mais ou menos dentro dessa ótica. Terceiro questionamento. Esse daqui eu não sei se realmente choca ou não, se acontece ou não. Mexer na carteira ou na bolsa do parceiro ou da parceira buscando foto, bilhete, telefones. Será que isso ocorre? Eu só digo uma coisa, existe um ditado popular que ele é terrível. Quem procura acha. Cuidado. Quem procura acha. Então, se você mantém uma performance dessa, você pode cair numa situação complicada. E tem gente que chega em casa, enquanto o marido vai tomar banho, já viu, né? Uma geral. Até na nódoazinha de batom, que às vezes a amiga no trabalho, ô amigo, quanto tempo? Ficou uma nódoa. E agora? Para explicar em casa, esse pontinho de batom, às vezes não consegue não. Preparar armadilha, que é isso, que é isso? Mandar alguém telefonar para o parceiro ou para a parceira,
tentando testar a sua fidelidade. Já pensou uma situação dessa? Como é um pouco chocante, e tem gente que é capaz de fazer isso. Liga para lá, vai, o telefone é esse. Inventa lá qualquer coisa, vai, faz qualquer coisa, diz qualquer coisa, e vai botar em xeque a fidelidade do parceiro. Quando eu falar aqui parceiro, lembre-se, o ciúme está nos dois polos, homem e mulher. Não estou pesando nem para um lado, nem para outro, porque ambos carregam consigo esse problema. Esse daqui às vezes parece um pouco ridículo, mas acontece com uma certa frequência. Qual o esposo, qual a esposa que não identifica o perfume que o marido sai de manhã para o trabalho? Todo mundo sabe de cor, no nariz só é fazer assim, já sabe que ele está com o perfume que saiu. Mas o que é que acontece com as pessoas que não têm essa confiança de forma justificada? Cheirar a roupa do parceiro ou examiná-la para ver se encontra alguma mancha ou algum cheiro diferente ou indício. Vocês já pensaram o que é conviver com uma pessoa numa situação dessa? E tem gente que isso é normal em toda a sua plenitude, não é um item só não, são quase todos que eu citei aqui. Aí vem a asfixia, como diz o espírito Joana de Ângeles. Ela chama de asfixia emocional, porque você não aguenta uma pressão emocional dessa por muito tempo. Chega um ponto que você pede para dar um basta, e esse basta às vezes é nada mais, nada menos do que o rompimento da relação. Joana de Ângeles escreveu um livro de uma série psicológica, são 12, esse é apenas um, chamado Ser Consciente, e ela enquadrou como gigantes da alma o ressentimento, a inveja e o ciúme, esses três elementos. Eu fundamentei essa palestra em cima das obras de Joana, principalmente porque ela é psicologia espírita integral, essas obras de Joana. Quem lê vai saber disso, ou quem já leu. Eu tive a felicidade de participar de estudo envolvendo essas obras, então foi dela que eu retirei a base desse estudo palestra. E ela diz, de forma resumida, que o texto é um pouco longo, mas eu resumi dentro da visão do suficiente para coletar dela o pensamento sobre o que é o ciumento. E veja o que é que ela diz. Tem hora que ela é um pouco contundente. Atenção, eu estou alertando porque tem gente, mas não é possível um espírito como Joana de Ângeles afirmar dessa maneira. Pois é, afirmou dessa maneira mesmo. Aí eu não fiz curva não, soltei tal qual ela afirmou. E ela começa dizendo exatamente assim, tipificando insegurança psicológica, aqui já começa a aparecer o primeiro problema do ciumento. Insegurança psicológica, a presença do ciúme na alma transforma-se em adversário implacável do ser. E o é, porque a insegurança é uma coisa terrível em qualquer pessoa. Atormentado por sua personalidade dominadora, aí lá vem sentimento de posse, que a gente vai ver lá na frente, que ela volta a falar nesse assunto. Atormentado por sua personalidade dominadora, o ciumento, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, entregando-se a sofrimentos masoquistas, que lhe ocultam a imaturidade psicológica. Já citou o segundo elemento que faz com que a pessoa seja ciumenta. Quando ela diz
até pelo pensamento, Deus é maravilhoso. O ciumento, às vezes, ele sai para o lazer material dele, e o ciumento, normalmente, ele procura um local isolado. É impressionante. Um local isolado, e aonde, se for ele o ciumento, a parceira não fique voltada para o grande fluxo de pessoas. Imaginemos que ela fica lá no cantinho, com ela de costa para a entrada. E assim aconteceu. Isso é um depoimento, viu? E assim aconteceu. Resultado, Deus manda um homem bonito entrar e chegar ao lado, sentar. A mulher já constrangida, o que é que ela fez? O que é que a gente faria? Uma mulher, numa situação dessa, baixar a cabeça. Quando ela baixou a cabeça, o digníssimo marido virou as peças. O que é que houve, mulher? Está pensando em quê? Monitorando o pensamento, como Joana disse aqui. Estava nada mais, nada menos aqui, ele já monitorando o próprio pensamento dela. E não tinha a ver nada com a chegada. Ela que estava constrangida, porque veio aquele homem se apresentar ali de lado, e logicamente você chega no ambiente, você dá uma olhada para se situar como é que está o ambiente, quem é que está, quem é que não está, se tem alguém conhecido, se não tem. E é razoável que a gente retribua o olhar. Mas o ciumento pode retribuir. Na mesma hora ele baixou a cabeça, ela baixou a cabeça. No tormento do ciúme, o ciumento vê o que lhe agrada e se envolve apenas naquilo que acredita, ficando surdo à razão e à verdade. Todo mundo chega, pelo amor de Deus, fulano, você está botando em dúvida a seriedade da tua esposa, do teu companheiro. Ela vai levar a sério? Não. Porque ela fica exatamente procurando um referencial. Ela fica criando as fantasias dela. Ela ou ele. Eu estou dizendo aqui porque vale para os dois. O ciumento, inseguro de seus próprios valores, aí entra outro elemento chamado baixa estima, descarrega a fúria do seu estágio ainda primitivo em manifestações ridículas e perturbadoras em que se consome, ateando incêndio e acreditando em ocorrências imaginárias com a mente cheia de suspeitas infelizes. Imagine uma situação dessa numa relação afetiva de marido e mulher. A pessoa criando fatos na sua cabeça, idealizando as fantasias, ateando fogo em pensamento que não tem nada a ver com a realidade do parceiro, mas para ele aquilo é o quê? Verdade. Mesmo que todos os amigos, todas as pessoas da relação cheguem e digam: amigo, tu tem uma santa dentro de casa. Ele é capaz de dizer o quê? Tu não convive com ela não, viu? Assim mesmo, é capaz de dizer isso. E vice-versa. A amiga chegava e tu tem um santo dentro de casa, e ela retribui do mesmo jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós vamos fechar lá no final, exatamente tipificando esses elementos que têm que ser trabalhados em nós. O ciúme envolve objeto, posições socioculturais, posses e valores que assumem importância alucinada, isolando o paciente em suas angústias, podendo levá-lo à loucura, ao suicídio. Isso tudo é uma colocação de Joana. Adenal Novaes, dentro da mesma linha de estudo, escreveu uma obra chamada Psicologia e Espiritualidade, lidando com nossos problemas, e chega lá, ele tipificou também o ciúme. Ele também tipificou o ciúme. Ele encontrou lá, dentro desse indivíduo, insegurança, pela sensação de rejeição e a ideia de abandono que ele cria. Eles se acham rejeitados. E já pensou que loucura?
Mas isso é uma ideia dele, que às vezes não é. É meu amorzinho para quê, é meu amorzinho para cá. Mas ele mesmo assim se acha um rejeitado. E quanto mais a pessoa tenta agradar, mais ele supõe que isso aí é para encobrir as falcatruas. Triste, mas é uma realidade entre alguns personagens que vivem a dois. E não é só personagem que vive a dois. Você vai ver que tem muito mais envolvimento do ciúme em outras relações. Ele fala também da questão da falsa imagem que essas pessoas fazem de si mesmo, criando um processo de desvalorização e autodepreciação. Quando nós somos bonitos, gente. Eu faço igual um primo meu. Tem um primo meu que ele diz assim, ele não tem lá essa beleza toda, mas ele disse assim, mamãe disse que eu era bonita. Olha, mamãe disse que eu era bonito. E mamãe não mente. Mamãe já viu uma mãe mentir? Eu digo, concordo com você, primo. É assim mesmo. Ora, você pode criar para você o seu biotipo, gente. E criar um processo de autoconfiança. Porque você vai se autodesvalorizar? A troco de quê? Vai agradar quem? E para que isso? Mostre quem você é. Eu sou bonito. Mesmo que não seja essa beleza toda, mas você assume. Você não assume a ideia do ciúme? Porque não assume a ideia da beleza em você. Então, crie para você algo positivo. Porque quando isso não acontece, você vai se sentir inferiorizado. E se sentindo inferiorizado, você vai buscar uma atenção maior pela incapacidade de controlar o outro através de processo agressivo. Isso mesmo, de processo agressivo. Porque o desejo seu de posse não está sendo respeitado pelo outro. Quem é que gosta de ser possuído, gente? Pelo amor de Deus. E é exatamente dentro dessa ótica de agressividade que expressou-se um outro estudioso chamado Spence Júnior, pernambucano nosso aqui, que escreveu a obra Simplicidade, como conquistar a paz interior, e pegou o ciúme também para tratar sobre esse assunto. E nele ele encontrou inveja, raiva, ódio, pena, autocomiseração, sentimento de vingança, tristeza, culpa, vaidade, orgulho. Eu já estava cansado de ler isso aqui tudinho no livro. Meu Deus do céu, isso tudinho para tipificar o ciumento, porque ele chama de sentimentos contraditórios. Por ele não ter uma firmeza naquilo que ele está pensando, o sentimento dele se torna contraditório. E ele chega a dizer que quando a ameaça de perda é algo real, aí vem a fase da agressividade do ciumento. Agressividade mesmo. Aí ele diz, a agressividade, a raiva e o ódio do ciumento é uma forma inconsciente dele amortecer seus conflitos íntimos. Agredindo e gritando, o ciumento se sentirá menos humilhado consigo mesmo. Tudo isso, imagem e pensamento oriundo de si mesmo. Porque ninguém está fazendo isso com ele. Ele cria. Por isso que se torna uma relação bastante conflituosa, a relação do ciúme. Mas essa relação ela pode começar também na própria infância, né? Ele já achando isso em relação à mãe ou ao pai que dá mais atenção do que o outro irmão. Aí ele vai levando isso. Nós vamos ver o ciúme entre irmãos e vamos tocar nesse assunto. Aí vai descontar na companheira. Isso. Começou lá na infância. Começou na infância. Tem que usar o microfone. Ok. Existe uma máxima dizendo que a arte imita a vida. Aí a gente pega aqui um texto de William Shakespeare, que ele diz, marido apaixonado desconfia que a mulher que é linda o trai com um amigo. A mulher é honesta, o amigo é sincero. Mas o marido só enxerga à sua volta indício de traição, mesmo inexistente. Transtornado, por fim, mata a companheira e se mata. Essa é a recíproca do ciumento, que nós vamos ver essa qualificação dada por um advogado
na área criminal, dizendo que o sentimento do ciúme, ele tem uma variável criminógena muito pesada. E aí a gente tem que, como espírita que somos, pelo menos ter uma consciência. Aí vale a ideia de usar o anjo de guarda para acalmar ele, viu? Seja ele ou seja ela. Na mitologia, você tem isso na mitologia grega, na Grécia Antiga. O filósofo Sócrates, por exemplo, chamava de ciúme uma dor da alma. Ele já percebia isso claramente. Machado de Assis, que alguém já deve ter lido aqui, na obra Dom Casmurro, ele criou um personagem chamado Bentinho, que enlouquecia só em pensar na infidelidade de sua querida Capitu, chamada de Capitulina no livro, mas na intimidade era Capitu, que ele duvidava nada mais, nada menos do que da infidelidade dela quanto à paternidade do filho Ezequiel. Isso está lá na obra Dom Casmurro. Então você está notando que o ciúme, ele é explorado em várias vertentes e de várias formas. Entre pais e filhos, já imaginaram? Tem nome próprio. Pois. Agora também tem pessoas que, entre o casal, que as pessoas acham bonito na fase do namoro, dizer assim, meu namorado tem muito ciúme de mim, então ela se acha envaidecida porque tem aquele ciúme. Só que aquilo ali, ela está cultivando um sentimento que vai cada vez mais, porque como você está falando aí, que ele abrange tantas características aí, então vai cultivando aquilo ali, ou senão diz assim, não, quando casar passa, isso é só... E não passa. Todos que já vivenciaram na fase de namoro, aqui pegando a relação marido e mulher, futura, hoje namoradinho, o mundo é uma ficção, tudo é imaginário, quando cai na vida real a coisa toma outra dimensão. Aí o risco é algo contundente. Pais e filhos, começando como mãe e filha. Tem mãe e filho que é uma loucura. A mãe bota defeito em todas as namoradas do filho, porque tem passado nisso. Joana, numa obra chamada Vida, Desafios e Soluções, num capítulo chamado Conflitos Pessoais, até o nome do capítulo chama a atenção, ela diz que quando isso ocorre entre mãe e filho, é que está havendo aí, diz a psicologia, complexo de Édipo. Isso mesmo. Quem lembra de uma novela chamada Mandala, que foi explorado esse tema na televisão? Foi explorado esse tema na televisão. E ela diz exatamente assim, para não chocar ninguém na linguagem psicológica dela, fruto de herança reencarnacionista entre os dois, tendo em vista que a mãe e o filho apaixonados de hoje foram marido e mulher de antes, em cujo relacionamento aconteceu o quê? Naufragaram. Isso mesmo. Mas aí traz consigo o inconsciente, está lá a placa. Mudou não. A gente estudando um pouco mais com os médicos espirituais, a gente sabe que existe um DNA aplacado aí que não vai sair com essa facilidade, nem vai ser descodificado. Vai ser asseverado. E pais e filha? Tem outro nome na psicologia. O ciúme toma um aspecto de complexo de Electra, linguagem de psicologia. E o que é isso? Fruto de vivência passada entre esposos e amantes, que as soberanas leis voltam a reunir em outra atividade, outra afetividade, melhor dizendo, a fim de que sejam superados os vínculos anteriores de condutas aflitivas de relações entre os dois. É por isso que tem pai que também não deixa a filha se aproximar de ninguém. Bota defeito de tudo que é ordem, para que a filha não se aproxime. Porque traz consigo essa imagem do passado. Ela é minha. Só que agora está como filha, filho de Deus. Não é tua posse, não.
mas ele conserva no seu inconsciente essa mensagem bastante contundente. É isso que eu ia perguntar, se o inconsciente guarda de outras vidas também, né? Normalmente ela está dizendo aqui, está no inconsciente porque vem de outras vidas. Tudo que a gente falou aqui, logicamente, está relacionado com vivências de outras encarnações. É por isso que a psicologia e a psiquiatria até atual, se não tiver uma visão reencarnacionista, fica um pouco, vamos dizer assim, sem ter uma explicação mais consistente. Vejamos aqui a questão entre irmãos. Por que, pergunta alguns pais aflitos sobre as agressões verbais e físicas entre filhos, eles chegam a dizer, parecem inimigos. Mas a gente aí, dentro da visão espírita, a gente sabe que nós não estamos de graça na família que estamos. Foi tudo planejado, foi tudo escolhido. E Deus, em sua misericórdia, faz o quê? Tira da memória. Lá vem a lei do esquecimento. Senão a gente não tinha condições de conviver um com o outro. Vejamos o que ocorre nessa relação entre irmãos. Todo primeiro filho e único reina soberanamente. Vocês têm dúvida disso? Principalmente que já foram mãe aqui? Lógico que não. Tudo que faz é visto, é analisado, é aplaudido. Aí lá vem o segundo filho. Em alguns casos, o amor continua mesmo com ele, mas ele não se sente assim. Porque chega um concorrente para ele, na visão de alguns filhos, é um concorrente. E sendo um concorrente, ele vai se sentir o quê? Abandonado, roubado, inseguro. Tenha ou não razão para isso. Aí lá vai a chantagem. Vocês já viram o filho fazendo chantagem com os pais? E faz mesmo, não é brincadeira não. Do tipo, eu vou me embora, ninguém aqui me ama mais. E sai por aí afora. Está cobrando ciúme de quem? Do irmão que chegou. Por isso que é lindo e a gente tem que motivar as crianças, quando chega um novatozinho, para que eles se aproximem. Isso mesmo. Não vá deixar de lado sumariamente aquele não, que você vai gerar um problema delicado. Porque o ciúme dele vai ser uma problemática talvez de difícil solução lá na frente. É como você disse, começou lá embaixo. E às vezes começou já lá atrás. Noutra vida. Aí chega na vida presente, é criada uma situação dessa, aí a coisa complica mais ainda, né? Livro dos Espíritos não podia deixar de ser diferente. Trata desse assunto. Na questão 933, quando fala de esperança e consolações, Kardec, muito esperto, fez um questionamento aos Espíritos bastante elucidativo desse assunto. Ele disse, se o homem é, em geral, o artífice ou responsável dos seus sofrimentos materiais, ele também será o responsável pelos seus sofrimentos morais. O que é que vocês acham? Veremos. Resposta de forma resumida, porque o texto é bastante longo, se a gente fosse ler todo ele aqui. Muito mais. Porque os sofrimentos materiais, alguma vez, independem de nossa vontade. Os materiais. Mas o orgulho ferido, diz os Espíritos, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões humanas são torturas da alma. Quem disse isso foram os Espíritos, gente. E se eles dizem uma coisa com a segurança dessa, é porque eles têm consciência de que a coisa não é tão simples como a gente imagina. Você imagina no caso da avareza. O avaro é o quê? É alguém que tem ciúme dos seus próprios bens materiais, gente. Toque em qualquer coisa, mas não pegue minhas coisas. Daí ele ser, na linguagem popular, o mão fechada. É avaro, não dá nada para ninguém. É egoísmo puro. Aí o ciúme explode dentro dele em relação às coisas que ele tem. E recebe o singelo nome de avarento. Isso mesmo.
Você está notando a particularidade do ciúme, como ele se reveste de forma que a gente nem imagina, mas existe. E os espíritos sabem que isso é realidade. E continua. A inveja, o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Vê que nome ele dá a esses dois sentimentos chamados inveja e ciúme. Vermes roedores, que não nos deixam em paz nem durante o sono. E agora? O que é que eu faço? Mamãe, socorro, vamos dizer assim. Quem já leu, e quem não leu, leia a obra Libertação, André Luiz, em seu capítulo 16, Encantamento Pernicioso é o nome. Os personagens envolvidos são 3. Isaura e seu querido esposo Silva. E o mentor de Isaura, chamado Sidônio. Quem era Isaura, está lá na obra, para todo mundo se deleitar com uma leitura, até quando chegar em casa hoje. Isaura é um excelente médio de incorporação. Excelente médio mesmo, excelente trabalhadora. Quando ela entra na sua salazinha para trabalhar, e que está só preocupada com o trabalho, ela se ilumina. Isso mesmo, se ilumina. É uma luz, porque é um excelente médio. Nessas alturas, à noite, você faz o quê? Sai do corpo e vai trabalhar no mundo espiritual. Feliz daquele que consegue fazer isso. Porque quanto mais distante do corpo, mais o corpo toma repouso. E quanto mais próximo dele durante a noite, mais problema durante o sono. É quando você diz, eu penso até que vou cair, daqui a pouco dá um susto, me acordo assustado, é uma coisa estranha, eu não durmo bem, eu acordo com dor de cabeça e sai por aí afora. E eles até que dormem bem. Porque ela, como excelente médium que é, faz seu trabalho e à noite vai sair os dois. Só que eles não saem os dois. O Silva, excelente trabalhador no mundo espiritual, excelente trabalhador, sai com seu querido mentor, instrutor, chamado Sidônio. Só que Sidônio chega para Silva e diz, cadê tua esposa para ela ir conosco? E ele diz, ela não vai não. Eu já chamei, ela disse não ia não. Por que ela não vai? Veja que eu estou falando de ciúme durante a noite, durante o sono. Sabe o que acontece? Quando ele sai do corpo, que começa a conversar com Sidônio sobre o planejamento do que vão fazer, e é uma reunião num ambiente onde a maioria absoluta são mulheres. À noite. Aí, a mulher, nesse intervalo, enquanto eles estão conversando ainda perto de casa, ele vê a mulher passar, feito um foguete. Lógico, os irmãos inferiores, ao vê-la e pegando pelo pensamento, faz o quê? Se aproxima. Aí, quando se aproxima, começa a enfeitar a cabeça dela de imaginações dolorosas, vamos dizer assim. Aí começa a falar com ela, olha, você tome cuidado, que ele está indo para esses ambientes, mas esses ambientes só tem mulheres, e é de 7, e é de 7, e é de 7, e é de 7. Isso os irmãos inferiores falando com a esposa dele. E sabendo para onde ele ia, porque eles monitoram o pensamento e vão lá atrás do marido. O marido foi embora com o seu instrutor, e ela vai junto com eles. Chega lá, ele está numa plateia bonita, fazendo uma instrução, e ela do lado de fora, com 2 predadores da humanidade, vamos dizer assim, espíritos inferiores que queria ver o desandar da relação, diz para ela, eu não disse para você, para onde ele vinha só tinha mulher, na linguagem dele mesmo, só tinha mulher. Aí ela pipoca, né? Ciumenta, aí enche-se de fantasia e imaginações
Só que ela está fora do corpo, né, gente? Como é que isso chega no corpo para a gente dormindo? Pesadelo. Pesadelo. E ela começa a se estremecer, porque estava voltando para o corpo, enquanto eles estavam lá trabalhando. Sidônio, pela percepção ampliada, diz: volte e vá acudir a sua esposa. Volte e vá acudir a sua esposa. Ela está vivenciando um pesadelo. E quando ela acorda, suada, nervosa, com o dedo em risco, já viu o português que ela usou? Pois é. Aí solta todo o verbo em cima dele. Estão entendendo como a coisa é trágica? Isso é uma situação real de alguém que, dormindo, cria sua fantasia e vai se perturbar. Por conta do marido que estava apenas trabalhando e mais nada. Mas ela se acordou num estado de perturbação bastante significativa. E fechando esse texto de Joana, do livro dos Espíritos, o invejoso e o ciumento vive um estado de febre contínua. Febre contínua, veja a linguagem que foi usada. Com essas paixões, o homem cria em si mesmo suplícios voluntários, tornando a terra em que habita um verdadeiro inferno. Isso está no livro dos Espíritos, viu, gente? E até um pouco mais ampliado, que eu sintetizei bastante para a gente não perder muito tempo dizendo lógico. Então, estão percebendo quanta coisa a gente tem que botar na nossa cabecinha, que amar ao próximo como a si mesmo ainda é a melhor solução, e deixar esse tal de sentimento de ciúme de lado é viver de bem com você mesmo. E continua, 967, livro dos Espíritos, continua dizendo: as paixões inferiores geram infelicidade nos homens, que são ódio, ambição, inveja, ciúme, sai por aí afora. 985, ainda livro dos Espíritos, diz assim: nos mundos regenerados, que não é o nosso é o quê? Expiação e prova, em processo de regeneração. Iniciado? Iniciado. Mas nos mundos regenerados, os homens não mais conhecem as paixões perturbadoras, o que os faz inimigos uns dos outros. Vivem em paz com as leis de Deus, porque não nutre nem ódio com seu próximo e nem ciúme. Veja que interessante. Isso, os Espíritos mostrando no mundo já em estágio de regeneração. E é o que nós estamos vivendo, saindo de um estágio de prova e expiação para a regeneração. Vamos ser felizes um dia? Vai depender de cada um, pois. Vá. Aqui, pergunta. Deixa ele trazer o microfone para você. Sabe o que eu lembrei agora? Sim. Como essa parte do ciúme, como atrai as pessoas, né? Porque o tema das novelas, as novelas, o que que tem? Ciúme, é mãe com ciúme do filho, é ciúme, mais ciúme, né? Marido, aquela coisa, traição. As músicas que fazem sucesso, ciúme, né? Que vai, que eu encontrei fulano, não sei quem. Eu moro perto de uma comunidade que é de segunda a segunda esse tema. Então, se você fica nessa vibração, acumula no subconsciente, né, todas as ideias, não tem um pensamento elevado em tudo, então, na hora que você já tem esse instinto, ele vai ser alimentado e você não vai viver a realidade, você vai viver o que está armazenado. Mas é assim mesmo, moça. Não tem outro jeito. Porque você internaliza, cria sua versão e acredita na sua realidade. Não Viver a sua novela. é. Por isso que as novelas às vezes é indutora. Se você já trai um pouco
de alguma coisa de vidas passadas, aquela novela vai fazer o quê? Ativar. Mas vai ativar mesmo, porque ele vai dizer, está vendo, isso é a realidade. Embora ele tenha uma santa dentro de casa ou um santo dentro de casa, mas ele vendo na novela, aquilo vai aflorar na mente dele como realidade. Depoimento de um casal, ele 33 anos, ela 21 anos, ela diz, eu não sou ciumenta, mas reconheço ser um pouco possessiva. Sente necessidade de superproteção de tudo aquilo que lhe pertence. Aí, ele relata uma situação que o ciumento não suporta. E quem é vítima também fica numa situação constrangedora. Quem já foi surpreendido por alguém com um abraço? Alguém já foi? Oh, fulano, quanto tempo que eu não te vejo. Aí deixa cair, verbo louvável, foi ótimo te encontrar, que felicidade, tanto tempo, eu te amo, eu te adoro. Isso aconteceu com esse casal. Quando a pessoa, a mulher, acabou de dizer tudo isso, ela se virou para a mulher e disse, agora é comigo. Aí entrou no constrangimento. Pediu que ela dissesse as mesmas coisas com ela. Veja o grau de perturbação. Pediu mesmo. Ele chega a dizer, no seu desabafo, é bastante complicado lidar com esses tipos de situação. Só muito amor é possível suportar e contornar o ciúme de um companheiro. Isso é palavra dele, depois que vivenciou uma situação dessa. Porque ela foi pedir à amiga que fizesse o mesmo com ele. Não era só ele, não, que ela também era esposa dele. Pode um negócio desse? É ridículo, por isso que Joana fala em ridículo, viu? Em atitude ridícula. Estudo de da origem do ciúme. Ela fala que até em DNA, viu, gente? Joana chega a dizer que o ciúme, ele implanta-se no ser humano como um código de DNA. Por isso que não é uma coisa tão simples de ser retirada. Não é tão simples de ser retirada. Se você já tem esse código e cai numa situação aonde você vê primeiro e depois vê o segundo, por enquanto está tudo esquecido na sua memória, mas está no seu código de DNA. Do jeito que eu tomo a decisão de não mais sentir ciúme, fazendo o trabalho para o meu próximo, me entregando de corpo e alma para não sentir esse sentimento, eu vou trabalhando e descodificando o meu DNA ciumento. Mas tem situação que a relação pai-filho até estimula. Em vez de descodificar, atiça, vamos dizer assim, joga mais ainda a fervura em cima desse DNA e a pessoa busca o passado para dentro do presente e reativa tudo de novo. Mais uma encarnação em dificuldade. É o que a gente pode afirmar. Estudo quanto à questão jurídica. O ciúme é um sentimento natural, diz o jurista, normal, existindo em todos os seres, inclusive nos animais. Tem animal que se você se aproximar do filhozinho dele, ele pega você. Não tem animal assim? Dentro do princípio do instinto de conservação do animal. Mas ele tem ciúme mesmo, baixa a cabeça e parte na sua direção. Quer nem saber se você é grande, mas ele vai na sua direção. Por isso que o jurista traz para a área animal também. Cientificamente é uma paixão e não uma emoção, conceituando-se em geral como medo de perda de algo que se tem ou que se pretende ter. Não precisa ter não, eu pretendo ter. O medo de perder o que vai ser já gera uma situação vexatória. E ele diz, isso um jurista, é imaturidade afetiva, é instabilidade emocional, é complexo de sentimento de inferioridade. Todo mundo vai pela mesma regra.
sentimento negativo, destrutivo, predominantemente criminógeno. Aí você está vendo o que está acontecendo hoje. Quantas mulheres estão sendo liquidadas da terra por problemas de ciúme, do tipo, não fica comigo, não fica com mais. Todo mundo sabe a resposta. Mas isso é uma característica do ciumento. Por isso que ele é um doente. E o que é pior, quando você o aconselha a fazer um tratamento, diz, eu não preciso, que eu não sinto nada disso. Eu estou apenas zelando pelo que é meu. Linguagem que todo mundo conhece por aí. Estou zelando pelo que é meu. Se você ama desse jeito, vai amar outro, viu? A mim não. No crime por ciúme, estranhamente, a vítima preferencial é a pessoa que a pessoa diz que ama e não o rival. Veja que coisa estranha. Pô, se você está se sentindo, gente, incomodado com a questão do ciúme, ia matar o rival, mas ele não vai para matar o rival, ele mata a própria pessoa que ele diz amar, dentro do seu sentimento de posse. É por isso que nós estamos vivendo hoje esse momento vexatório, porque está vexatório mesmo no planeta Terra. A quantidade de pessoas, e está valendo dos dois lados, viu? Aqui e acolá, lógico, numa proporção bem mais reduzida, quando é da mulher para o homem. Mas agora há pouco nós tivemos um caso, aqui na nossa situação nordestina, recifense, nós tivemos um caso. Mas a maioria acontece o quê? Do homem para a mulher. Mas não impede que seja mão em contramão esse processo. Por isso que, se você sente, trabalhe. Trabalhe porque você tem muita coisa para trabalhar. Vejamos elas. Sentimento de posse. Ele gera medo de possibilidade de perda. Se você não tem esse controle dentro de você, o ciúme vai explodir a qualquer hora, se não explodiu ainda. Sentimento de inveja, fraqueza moral do ciumento, que leva à insatisfação pelo que é e pelo que se tem. Inaceitação de si mesmo. Só que ele não se dá conta que isso é real. Por isso que às vezes a turma diz logo, procura um psicólogo. E às vezes a coisa agrava tanto, procura um psiquiatra. Ou seja, uma condição de apoio terapêutico, porque você sozinho não vai sair. E para sair você tem que aceitar que tem esse sentimento dentro de você. Porque se você não aceitar, fica difícil. Sentimento de culpa, aí é marca do passado. Relações fracassadas, às vezes com aquela mesma personagem que está com você hoje, esposo e marido, filho e filha, mãe e filho, pai e filha, irmão entre si, processos de fracasso de outras encarnações, lá vem o sentimento de culpa. Baixa autoestima, que gera em nós uma coisa chamada o quê? Autodepreciação. Tem gente que afirma categoricamente, eu não presto. Você presta, meu filho. Você é filho de Deus. Que história de que você não presta é? Tire isso da sua cabeça. Você é luz divina. Você é uma partícula de Deus. Queira ou não aceitar, você o é. Como é que você está dentro que você não presta? Você não vale nada? Você vale sim. Se autovalorize. Primeiro ponto que você tem que trabalhar para você mesmo. Complexo de inferioridade. Não reconhece seus próprios valores. Reconheça. Você tem valores. Mas isso, para o ciumento, ele enserguece, ele não vê. E quer forçar uma situação com o seu parceiro. Para ele ver. Pode um negócio desse? Veja quanta contradição dentro de um ser que traz consigo o sentimento do ciúme. Imaturidade psicológica. Aí entra o egocentrismo, retorno à infância, a permanência nela e sentimento de autopiedade. Eu sou um coitadinho, você não é coitadinho. Você vê que tudo é para baixo no ciumento. Por isso que tem que ser trabalhado, tem que ser tratado. E tratado com severidade. Não é aquele psicólogo que vai ficar amansando muito, não. Tem que ser contundente para ver se ele desperta para a luz, porque eles preferem a treva. Fazer o quê?
a treva interior dele. Insegurança psicológica. Ele aí é o desejo de ser amado a qualquer custo. Não é melhor parar qualquer um de nós pensar em amar? Quando eu amo, eu auto me realizo e realizo o meu próximo. Vê que coisa bonita. Mas se eu disser, você tem que me amar, você tem que me amar, eu vou maltratar meu parceiro, não vou não? E se ele não tiver com essa disposição toda? Aquilo foi só na primeira fase de namoro. A realidade vai fazer ele consumir a relação de forma um pouco mais aguada, sem o doce da emoção que sonha. Hein? Então você está rindo porque a realidade é essa, moça. A gente não pode fugir dela, não. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir. E medo da solidão. Atenção, medo da solidão. Evita se autodescobrir, conhecer-se, necessitando estar sempre acompanhado. Por que você está necessitando estar sempre acompanhado? Faça isso auxiliando seu próximo. Vá prestar um serviço voluntário. Vá dar um pouco de si, do seu amor, do seu coração. Aí você vai apagar o ciúme dentro de você, vai descodificar o DNA ciumento. Isso é uma realidade científica, não é uma invenção da psicologia, não. E quando você não consegue fazer nada disso, estresse emocional e físico, tensão no relacionamento, descontrole emocional, constrangimento público, perda de parceiro por asfixia emocional, a gente falou lá no início desse assunto, sentimento de culpa, às vezes inconsciente, porque vem do passado, e, finalmente, violência física. Esse é que é o grande problema. Quando eu não esgotei tudo e não consegui, aí eu vou para onde? Para a violência física. Não é minha, não será de mais ninguém. Joana de Ângeles mostra para a gente ir fechando esse assunto, o amor como Jesus entendia. Imagine se a gente conseguisse amar como Jesus amava. Que maravilha. Diz Joana, no Homem Integral, é a obra Relacionamentos Perturbadores, e ela foi cravar esse texto. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. É uma usina de força que mantém os estados emocionais em funcionamento harmônico. É uma forma de negação de si mesmo em autodoação plena, ou seja, eu sou para os outros, não para mim. E diz mais, não se escore em suspeita, nem exigências infantis, elimina o ciúme, o sentimento de posse, proporcionando bem-estar ao ser amado, que é descomprometido com o dever de retribuir, também ama. Eu não exijo, aí a pessoa se entrega de amor, porque eu não estou exigindo nada. Aí o amor está fluindo dentro do coração da pessoa, que é seu parceiro. Visto por esse caminho, ela vai encerrando aqui. Quando, por acaso, não é correspondido, não se magoa, não se irrita, compreende que seu objetivo é doar-se e não exigir. Visto dessa maneira, a gente chega em Roberto Carlos. Ah, vocês riram? É uma realidade escrita em 1968 por Luiz Airão e Roberto Carlos. Vocês já pararam para analisar criticamente a música Ciúme de Você? Vamos fazer fechamento com ela. Se você demora mais um pouco, eu fico louco esperando por você. E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê. Ciúme, ciúme de você. E vai para a segunda estrofe. Esse telefone que não para de tocar. Está sempre ocupado quando eu penso em lhe falar. Quer então saber, logo que lhe telefonou, o que disse, o que queria e o que você falou. É um relatório. E a gente fez o quê? Porque se identificou conosco, filho de Deus. Se você põe aquele seu vestido, lá vai para a roupa. Lindo, e alguém olha para você, eu digo que já não gosto dele
e você não vê que ele está ficando demodê, botou defeito na roupa, para você não sair bonita. É sério a situação, e ele fecha dizendo o quê? Se você me diz que vai sair, aí vem a resposta final, né? Sozinha, eu não deixo você ir. Entenda que o meu coração tem amor demais, meu bem, essa é a razão. Pelo amor de Deus, amar sim é sofrer e fazer sofrer. Prefiro a frase de Jesus: quem ama a seu próximo como a si mesmo, jamais sentirá ciúme. Muita paz para todos. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a equipe de Maria Santíssima, seus venerandos colaboradores, nossos anjos de guarda, nossos amigos espirituais que estiveram presentes, que nos auxiliaram, a nós encarnados e nossos irmãos desencarnados. Pai de infinita bondade, desperta a consciência de teus filhos para viver melhor consigo mesmo, amando uns aos outros. Muita paz para todos.